Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do nosso Cantinho Botafoguense, este humilde espaço em preto e branco, cara. Mais um vídeo aqui pós-derrota, Botafogo e Fluminense, Fluminense 2, Botafogo 0, partida realizada na tarde de ontem, né, no Maracanã, ontem, você que está assistindo agora. 2-0 Fluminense, quebrando um tabu recente de 8 vitórias consecutivas do Botafogo. Vitória merecida de um time que quis mais, brigou mais, lutou mais, enfim. Fez por onde? Por merecimento. E aí, de antemão, parabenizo a todos os tricolores pela vitória. Do lado botafoguense, absolutamente nada de relevância ou que mereça qualquer destaque positivo. Mas nós não falaremos sobre o jogo mais, fizemos o pós-jogo para isso, cara. Falarei hoje, daqui a pouquinho, sobre uma declaração, mais uma, do nosso professor David Ancelotti. Mas antes, vou pedir novamente, cara, aquela colaboração, aquela força para você que acompanha o Cantinho Botafoguense, para que deixe o joinha, o like, cara. Neste vídeo é muito importante e ajuda nós cada vez mais chegarmos em mais e mais amigos botafoguenses. Então, dê o joinha, o like aí. E se você ainda não é inscrito no canal, ó, dê essa moral dupla também, inscreva-se. Também tem um grupo de membros aqui embaixo, se você quiser fazer parte, curtir os benefícios que tem direito, enfim. Seja muito bem-vindo, faça parte dessa comunidade aqui do Cantinho Botafoguense, tá bom? Mas, meus amigos, vamos lá, cara. Já tem se tornado um hábito, né? Botafogo apresenta péssimo futebol, já é quase uma rotina no ano de 2025. E, bicho, por incrível que pareça, cara, tão irritante quanto tem sido as coletivas do Ancelotti, né? Respostas meio que programadas, né? Meio de manual. Eu não sinto realmente naturalidade nenhuma, é tudo um lance meio forçado, um lance meio de pose, de um excesso, assim, de querendo passar uma impressão, uma imagem, né, de um cara estudado. Não que ele não seja, obviamente, né, mas assim, eu sou dos tempos em que futebol, cara, ainda era um esporte muito mais simples do que eles tentam vender hoje em dia, sabe? A galera que fala que estuda futebol, porra, isso me incomoda um pouco, e eu sei que as coisas evoluem, né, bicho, mas estudar futebol é foda. Futebol, meu irmão, no frigir dos ovos, são 11 contra 11, uma bola rolando e o objetivo único de colocar a bola na rede adversária. Resumidamente, tá, cara? E me incomoda muito esses professores que vêm com discursos tentando trazer um ar de gestão, meu irmão, de gestão de grupo, liderança, um lance tentando ser manager, né, bicho? Enfim, fazendo do futebol como se fossem empresas multinacionais. Dito isso, cara, eu fiquei curioso, porque a última da Ancelotti foi até nova, acompanhando esse futebol ao longo dos meus, tenho 46 anos de idade, pelo menos 36, 37 anos que eu acompanho futebol legal, e, meu irmão, eu já vi de tudo, mas a frase do Ancelotti hoje me gerou uma certa curiosidade, cara, até para gente tentar discutir. Vou compartilhar com vocês o que disse o Ancelotti após a derrota de ontem para o Fluminense. Segue, palavras do treinador italiano. O Botafogo é um time que tem muitas dificuldades. Somos conscientes das dificuldades que temos. Temos problemas de gestão da frustração. Meus amigos, gestão da frustração. No jogo contra o Grêmio, tivemos uma decisão do árbitro, e assim, né? Ele discorre, blá, 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 enfim. Agora, eu li, cara, reli, e falei, porra, não, ele não falou gestão da frustração, cara. O que viria a ser esse termo? O que realmente ele quis dizer com isso, cara? Porra, é um negócio que quando você lê de imediato, quando você ouve, você fala, caramba, aconteceu alguma coisa muitíssimo séria, né, cara? Enfim, cara, vamos falar um pouco, bem resumidamente, do que seria, né, então, a tal da gestão da frustração criada pelo Ancelotti, né, cara? Eu fiquei pensando, de repente, o que pode ser, cara? Eu imagino que, em termos práticos, o que ele quis dizer tenha sido algo como a capacidade do time, né, dos seus jogadores lidarem com as situações em que as expectativas, né, as metas, os objetivos, os desejos não são de fato atendidos, realizados, né? Não tem um sucesso nessas questões.
E aí, bicho, evitar que eles fiquem paralisados e para não perder o foco, né, cara? Talvez seja esse o contexto que ele quis citar com essa frase de impacto, né, cara? E aí eu fico pensando, porra, o que seria então uma gestão da frustração? Deve haver etapas básicas, cara. Etapas básicas. E eu fico imaginando como é que seria o dia a dia do Ancelotti com este grupo gerindo essa gestão da frustração. Imagino que a primeira coisa que ele tenha feito, então, seria a fase da diagnose, do reconhecimento, né? Ou seja, a primeira coisa é admitir que existe uma frustração no elenco, né, cara? Porque fingir que nada está acontecendo só acumula uma pressão interna ainda para eles mesmo. É mais ou menos como uma gestão de crise de uma empresa, né, cara? Você tem que mapear o problema e saber que dali é o ponto de partida. E aí, qual seria uma etapa seguinte? Porra, você faz uma reprogramação das suas expectativas, ou seja, você admite que não está atendendo, você avalia e você reprograma, né, cara? E aí, você precisa ter o quê? Um controle emocional. Porque, meu irmão, qualquer decisão precipitada pode comprometer ainda mais, né, o trabalho que está sendo supostamente realizado. E por fim, e esse é o ponto talvez seja o mais importante para o próprio Ancelotti, é que depois disso tudo, cara, você tem que aprender de fato com a situação que você identificou e que você, em tese, reprogramou. Porque, bicho, se você falar apenas um discurso vazio da boca para fora, como eu, Rodrigo, sinceramente acredito que tenha sido o caso, você não aprende nada com a situação. Porque a frustração, se você pensar bem, ela pode ser, de fato, encarada como um indicador de uma melhoria. Basta, meu irmão, você aprender e mudar algumas ações. Você precisa ter também resiliência, foco a médio, longo prazo, cara. Porque a frustração, ela é sempre algo muito pontual. O propósito, sim, ele é perene, né? Como é que eu posso falar? Você manter um olhar direto no horizonte ajuda você a não perder a energia com o que está vivendo, com algo que é passageiro. E por fim, diante disso tudo, cara, você tem que canalizar tudo que você refletiu, que você analisou, que você reprogramou, canalizar de maneira produtiva, porque em vez de você deixar dominar por um sentimento de tristeza, de decepção, de angústia, é necessário você transformar essa frustração, essa energia, em algo positivo, cara. Até mesmo em alguns momentos, eu imagino que a raiva seja importantíssimo, cara. Porque, enfim, resumo da ópera, gerir a frustração, não sei se era exatamente esse o contexto que o Ancelotti quis falar, mas gerir a frustração não significa eliminá-la do seu cotidiano, das suas tarefas, do seu dia a dia, mas sim administrar as expectativas, controlar as emoções, transformar perdas em aprendizado estratégico. Esse é um raciocínio muito conceitual, né? Muito macro, cara. E, bicho, falei. Discurso bonito, algo meio lógico. E aí, cara, eu reflito, meu irmão, o futebol mudou por completo então, meu irmão. Porra, até ontem, bicho, eram 11 caras com raiva querendo vencer o adversário, sem piedade, acabou o jogo, são todos amigos. E você perdeu o dia seguinte, você tá puto, vai trabalhar para um jogo seguinte você correr 3, 4, 5 vezes mais. Será que é isso que está acontecendo? Porque se o Ancelotti identificou que algo não está acontecendo e a gente não vê uma melhoria jogo após jogo do Botafogo. E aí, depois desse contexto todo que eu coloquei para vocês, meus amigos, a grande pergunta que fica é, Ancelotti, ok, você criou esse termo garboso, né, para valorizar mais o seu currículo, agora como treinador, mas a pergunta que eu deixo para você é o seguinte, o que você tem feito além de falar bonito por aí? Porque dentro de campo, até o presente momento, nós, torcedores do Botafogo, não temos visto nada,
absolutamente nada diferente de 2, 3, 4, 8 meses atrás. Deixo essa pergunta para você, meu caro Ancelotti. E aí, enquanto você pensa, deixo também a dica musical do vídeo de hoje. Se ligue aí, meus amigos. E aí, meus caros, para gerir a frustração do Ancelotti, eu deixo esse petardo aqui diretamente de Nova York, bicho. Agnostic Front. Se não me engano é Nova York, mas, bicho, isso é uma paulada absurda, cara. Esse descasso, Riot, Upstart, eu acho o Agnostic Front legal pra caramba, é um porradeiro muito bom, cara, hardcore, nervoso, né, o famoso New York Core. Enfim, por que eu deixei esse disco, meus amigos? Porque, na verdade, eu não estou deixando o disco recomendado. Obviamente, sugiro para quem não conhece ouvir, porque é muito legal, mas eu deixo em especial aqui no descritivo desse vídeo a música, uma música em específica, que justamente tem uma certa coerência com o tema proposto e discutido aqui nesse vídeo, que é a música Frustration, né? Frustração do Agnostic Front. Então, aproveitando, deixo a dica, inclusive, para o nobre David Ancelotti. Ancelotti, ouça essa música, Frustration, esse descasso recomendado só aqui no Cantinho Botafoguense. Valeu? Fica a dica, depois vocês comentem, dizer o que vocês acharam e se ajudou vocês a esquecer um pouco a frustração do dia a dia, porque é uma porrada nas orelhas. E assim, meus amigos, despeço-me esperando qual vai ser a frase, a próxima frase de impacto do treinador botafoguense. Sempre esperançoso para novos conhecimentos, novas pesquisas, bicho, de teorias, cara, complexas do futebol moderno. Vamos lá, a gente volta a qualquer momento, qualquer vídeo. Saudações sempre alvinegras a todos vocês. Um abraço.